Fala galera, vamos aqui para nossa live. Eu vou fazer uma introdução aqui, uma apresentaçãozinha do que eu considero ser os maiores erros dos investidores, né? E logo mais a gente abre para perguntas aí e respostas, tá bom? Eu sou o Álvaro Vinícius, esse é o canal Investindo aos 30. Essa é a nossa live de domingão aí. Todo domingo eu faço essa live aqui pra gente bater aquele papo maroto aí que vocês gostam. Bom, vamos aqui falar sobre os maiores erros dos investidores que eu enxergo, né? É, Todo mundo é investidor de longo prazo, é buy and hold, mas acaba cometendo algumas sardinices aí no meio do caminho. E esse é o tema principal dessa live de hoje. Depois eu abro para perguntas e respostas, tá? Vai ser rapidinho aqui essa apresentação. Então, o primeiro erro que eu considero assim essencial e que muitos cometem é o girar o patrimônio, né? E esse efeito do giro ao longo do tempo, ele vai minando o seu acúmulo de patrimônio. O ideal é que a gente acumule patrimônio em bons ativos, não que a gente fique girando, né? Então, muitas vezes você faz aquele. E o girar não é vender coisas que são ruins, que perderam fundamentos. O girar é exatamente você ficar. Ah, agora as ações estão no mau momento, eu vou para fundo imobiliário. Ah, não, agora eu vou ficar só em criptomoedas. Ah, não, agora eu vou ficar só em fundos imobiliários. Aí você fica fazendo aquele giro maluco e nunca acumula nada em nenhum ativo, né? Então, esse aqui é um estudo bem legal que ele mostra o giro, né, sendo feito aqui no caso. O cara que não girou, que ficou com o Tesouro IPCA, por exemplo, até 2045, né, somente a aplicação inicial, ele ficou com um valor muito maior do que aquele que ficou girando, né. Então ele tinha um CDB de 1 ano ali, depois CDB de 2 anos, foi fazendo o giro, cada vez que ele fazia giro, né, então, um giro, 28 giros, 14 giros, quanto mais ele girava, menos ele acumulava, menos ele tinha no saldo final, né, e aquele que ficou com a aplicação inicial até o final se deu bem. Então, não confundir girar patrimônio com se desfazer de ativos ruins. Eu já me desfiz de ações e fundos imobiliários que perderam fundamento, e faz parte, ou porque eu errei na análise, né? Mas isso não é girar patrimônio, né? Girar patrimônio é você, o famoso, eu vou realizar o lucrinho aqui e aquele lucro não muda em nada a sua vida. Pelo menos o que eu estou falando é para holders, para investidores de longo prazo, certo? Um outro erro muito comum é olhar a cotação toda hora, e aqui fica uma dica de um livro do Nassim Taleb, né, que é o livro Iludidos pelo Acaso, onde ele coloca esse gráfico, é bem legal, né? Quanto você olha a cotação. Então, a cada minuto, a bolsa está em alta em 50%, em queda em 49%. Todo dia, 54 a 46. Toda semana, 59 a 41. Todo trimestre, 67 a 33. E todo ano, 93% em bolsa em alta e 7% em bolsa em queda. Então, não tem, a não ser que você fique fazendo trade, qual que é a necessidade de ficar olhando cotação toda hora? Não faz sentido. Então, muitas vezes o cara não tem nem caixa para aportar, e ele vai lá e fica fazendo, olhando cotação toda hora. Porque se você tem caixa para aportar, pelo menos você vai pegar um período que alguma ação estiver caindo muito por algum motivo, ou o mercado estiver caindo. Agora, se você não tem dinheiro para fazer o aporte, não está no seu momento de aporte, vai fazer você só olhar o mercado toda hora, vai fazer você tomar decisões erradas. Ou porque você vai vender um ativo que está caindo, né? E de repente alocando, fazendo um giro de carteira, alocando em outro que está subindo, e aí está comprando o topo daquele que está subindo. Então, assim, é um movimento que não é inteligente. Então, olhar a cotação toda hora, principalmente para quem está iniciando e precisa trabalhar muito bem a questão mental, a questão psicológica, é muito complicado, né? Um erro muito comum também é negligenciar os estudos, né? Então, eu já sei investir, eu não preciso fazer mais nada, né? Já tô fera neném. E não é assim que funciona. Eu tenho um MBA, eu invisto há um bom tempo e mesmo assim eu estou sempre aprendendo coisas novas, né? E quando eu falo aprender coisas novas, não é longe da minha metodologia. Eu sou um investidor de longo prazo, mas mesmo dentro do sistema de longo prazo, tem muita coisa que você tem que aprender, né? Então, a parte contábil, de repente você pode ficar mais fera, análise fundamentalista, aprender de repente valuation, né? Então, se você quer aprender mais, vocês já sabem aí que tem também o meu curso aí com 94 aulas e 40 horas de conteúdo, tá o link na descrição aí, tá? Quem quiser conhecer. Então, é uma forma também de você aprimorar o seu conhecimento, mesmo você que já investe, vai ter muita coisa nova para você aprender. Mas nunca negligencie os estudos, mesmo que você já tenha um patrimônio considerável, continue sempre estudando. Esse aqui é um erro muito, muito comum, né? Se comparar a outros investidores. Eu vejo muito isso, né? Mas eu não invisto em criptomoedas porque o Luiz Barsi não tem, ou porque o Warren Buffett não tem. Cara, mas eles são bilionários. Você é bilionário, né?
Então, a pessoa fala: "Ah, não, mas eu vou seguir exatamente a estratégia deles, porque eu vou ficar bilionário", mas você acha que esses caras saem entregando assim como eles faziam? Você acha que é só acumular, pronto e acabou, é só seguir a estratégia ali de investir dividendos? Não é tão simples assim, né. Existe Cada um tem a sua história, cada um teve a sua sorte em determinados momentos, seja porque ou comprou uma ação que estava extremamente barata e essa empresa se valorizou se multiplicou por 1000 vezes, pode acontecer, então, não é s não você tem que se inspirar e não se comparar aos grandes investidores. Ou até mesmo um vizinho, aquele seu amigo do Zap, né, que de repente tem um patrimônio bacana ou fala que está ganhando dinheiro no trade, e aí você fica: "Ah, eu quero me comparar ao cara, se ele está ganhando dinheiro eu também vou ganhar, eu vou lá", e aí você acaba quebrando a cara, né. Então acho que você tem que ter inspiração nos grandes investidores, e nos investidores pequenos, inclusive eu me enquadro nisso aí, você não tem que se comparar ou tem que replicar, você tem que ter seu próprio a sua própria lógica, a sua própria metodologia de investimentos, claro que sempre voltada para o longo prazo, para o acúmulo de patrimônio em bons ativos, e para o crescimento da renda passiva, essas coisas que vão trazer a sua independência financeira, e no futuro é por isso que a gente investe, é por isso que a gente luta, né, e é por isso que eu sou um educador financeiro nesse sentido, de mostrar o que vem dando certo para mim, que eu acredito que vai dar certo também para você. Mas tome cuidado com o efeito de comparação, porque ele pode criar um viés muito grande, um viés grande que pode complicar, que é o viés da ancoragem, né? Então você se ancora nas ideias daquele investidor, daquela pessoa que já é um milionário, um bilionário, e você simplesmente faz aquilo, fica centrado naquilo e de repente não vai dar certo para você como deu para o cara, né? Então, é bem complicado. Eu vejo pessoas hoje falando que se comparando ao Buffett do sentido: "Ah, mas o Buffett faz isso, ou ele não fez aquilo, por que que eu tenho que fazer?". Cara, o Buffett ele já é um idosinho, ele já é bilionário, né, ele pode se dar o luxo de errar. Você não pode se dar o luxo de errar, porque você não tem tanto dinheiro quanto ele. E esse aqui, né, achar que vai ficar rico no mercado financeiro de forma rápida, o que vai deixar você rico é o seu trabalho. E para você aportar mais e deixar mais tempo investido, você tem que focar no seu trabalho, focar em aumentar a sua renda passiva, né. Então aqui nesse quadro, por exemplo, a gente vai ver que quem aportou mais teve um retorno muito maior do que quem teve uma taxa maior, né. Então a taxa, as pessoas elas vão atrás da taxa, mas a taxa é o menos importante, o mais importante é a sua capacidade de aporte, tá. Então aqui um belo exemplo aqui, vamos pegar um exemplo aqui dos R$ 500, né. Então, o cara aportava ali R$ 500 a uma taxa de o cara aportava R$ 300 a uma taxa de 1%, né. E depois de 30 anos ele terminou com 1.412.000. O cara que aportava R$ 500 a uma taxa de 9% menor, ele terminou com um patrimônio muito maior. Então, esse aqui é só algum exemplo, né? Você pode olhar nessa tabelinha aí, os vários exemplos para mostrar que aquele cara que teve uma renda extra, que conseguiu aportar mais, terminou com um patrimônio muito maior daquele que tinha a taxa maior. Porque no final o que importa não é a taxa, o que importa é a sua capacidade de aporte em bons ativos. É isso que vai trazer a sua independência financeira, e muitas pessoas confundem, elas vão atrás da taxa e não atrás de aumentar o aporte, né, e acaba cometendo esse erro muito grande. Quando você foca na taxa, você acaba fazendo todos aqueles erros que a gente fez anteriormente. Você vai girar a carteira, né, porque você está atrás de uma taxa maior, de uma rentabilidade maior, você vai ver a taxa daquele seu influenciador favorito, né, que fica mostrando a carteira milionária, e você vai atrás da taxa que ele tem, e vai girar patrimônio colocando os mesmos ativos que ele tem, às vezes comprando muitas vezes no topo, né, você vai cometer todos os erros anteriores que eu mostrei aqui para vocês, né. Olhar cotação toda hora, girar patrimônio, negligenciar os estudos, se comparar aos investidores, porque você está atrás de ficar rico rápido no mercado financeiro, e isso não vai rolar, não vai acontecer, tá bom? Então, essa aqui foi só uma apresentaçãozinha, rapidinha aí do que eu tinha para falar sobre investimento, sobre erros dos investidores, né, que eu considero erros muito graves e que as pessoas acabam, de certa forma, cometendo. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo.